Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa gravação, terceira gravação que nós fazemos do estudo da Gênesis, a Gênesis conforme original. Nós estamos recém no capítulo 1, em Fundamentos da Revelação Espírita. E hoje seguimos com a nossa leitura, conversação sobre este capítulo. Estamos no item 23 do mesmo. Hoje, dia 11 de maio de 2020, terça-feira. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primária, a pedra angular de toda a doutrina espírita, ou melhor, de toda a doutrina do Cristo. É o ponto de vista totalmente novo, sob o qual ele ensina como devemos encarar a divindade. A divindade não é mais aquele Deus terrível, ciumento e vingativo que Moisés ensinava na época. O Deus cruel e implacável que regava a terra com sangue humano e que ordenava o massacre e o extermínio dos povos sem excetuar nem as mulheres e nem as crianças e nem os velhos. E que castigava aqueles que poupavam as vítimas. Assim era transmitido por Moisés o entendimento de que Deus queria. Não é mais aquele Deus injusto que pune todo um povo, às vezes, pela falta que o seu chefe cometeu, que se vingava do culpado na figura de um inocente, que feria os filhos pelas faltas que os pais cometeram, mas sim nos traz a noção de um Deus clemente, soberanamente justo e bom. Temos que guardar essa orientação do Mestre Jesus, um Deus justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa todo aquele que for pecador e se arrependa, e dá a cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós praticamos, segundo as nossas ações, ele nos dá o que nós merecemos. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos presidindo os combates, que na época fazia com os judeus, né? Eles chamavam Deus dos exércitos, e que deveria combater os outros povos, e ele era o Deus daquele povo. Não, ele é o Deus de todo filho que habita neste planeta. Então, na época, era o chamado de Deus dos exércitos, presidia os combates para sustentar a sua própria causa, a causa daqueles povos, contra o Deus de outros povos. Como se Deus precisasse combater os deuses que os outros cultuavam, através da força. Mas sim um pai comum a todos nós pertencentes à raça humana, e que estende a proteção dele sobre todos os seus filhos, chamando todos para si. Não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens da terra. Deus gosta de mim, eu tenho mais bens, mais dinheiro, mais terras, mais posses.
e que fazia consistir a glória e a felicidade na escravidão dos outros povos e na multiplicidade da progenitura, mas sim é um Deus que diz aos homens: vossa verdadeira pátria não é neste mundo, ela está no reino celestial. Olhe a grande informação que o Pai nos dá através de Jesus. A sua pátria verdadeira não é neste mundo, é no reino celestial. É lá que os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Este não é mais aquele Deus que faz vingança, dá vingança uma virtude e ordena que se retribua olho por olho, dente por dente, mas sim o Deus da misericórdia que nos diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoado. Fazei o bem em troca do mal que te fazem. Não façai aos outros o que não queres que façam para ti. Este não é mais aquele Deus mesquinho e meticuloso que impunha sobre as mais rigorosas penas a forma pela qual quer ser adorado. Então tínhamos rituais para adorar a Deus, que eram orientadas pelos sacerdotes da época, que se ofende pela inobservância de um ritual. Ou seja, se não fizesse o ritual, nada seria uma adoração, uma louvação ao Pai. E ele se ofenderia e te puniria. Nada disso é verdade. Mas assim acreditavam, antes de Jesus trazer as novas. Mas sim dizendo que Deus era grandioso e que vê o pensamento e não se honra com a forma, e sim com o nosso pensamento ele nos entende. Enfim, esse não é mais o Deus que quer ser temido, mas é o Deus que quer ser amado. Sendo Deus a base de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está de acordo com a ideia que elas concebem de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel, creem honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras, com torturas, porque eles acreditavam que Deus era assim, cobrava, era cruel, exigia que se cumprisse as suas leis, senão puniria. As que consideram um Deus parcial e ciumento, essas são intolerantes. São mais ou menos meticulosas na forma e, conforme o supõe, mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias nossas, humanas. Toda a doutrina do Cristo, ela está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Com Deus imparcial, soberanamente justo, um Deus bom, um Deus misericordioso, ele pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indispensável da nossa salvação. E dizer: nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Então, a prática da caridade está a nossa salvação. Aí está tudo que dizem os profetas e o resumo de todas as leis. Quem tem caridade ama. Né? Sobre esta crença apenas ele pôde assentar o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto ao da imortalidade da alma, este também muito importante,
juntamente com o que ele nos traz, a vida futura, é a nossa verdadeira vida. Isso modificou profundamente as relações entre os homens. Impunha-lhes a todos os homens novas obrigações. Fazia-os encarar a vida presente sobre um novo aspecto e devia, por isso mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, pelas suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, do qual não se compreendeu ainda a importância. E é lamentável dizê-lo, é também o ponto do qual nós todos estamos mais afastados. E é o que mais se tem desconhecido na interpretação dos seus ensinamentos. Entramos em detalhes, em parábolas, mas esses 3 fundamentais é o que nos falta, entender e praticá-los. Entretanto, o Cristo acrescenta ainda, muitas das coisas que eu vos digo, ainda não as podeis compreender, e muitas outras eu teria para dizer, que não compreenderíeis, e por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, de verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará para todos vós. Isso nos diz, está em João 14 e 16 e em Mateus 17, os evangelistas. Se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Portanto, conforme as suas próprias palavras, o seu ensino era incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que devia completá-lo. Ele previra assim que os homens se equivocariam com as suas palavras e que se desviariam dos seus ensinamentos. Numa palavra, que desfariam o que ele fez, pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Porque ele chama o novo Messias de Consolador. Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele previa que os homens teriam necessidade de consolações e que implica na insuficiência daquelas que eles achariam na crença que ele iria fundar. Talvez o Cristo jamais fosse tão claro e tão explícito como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram a devida atenção. Provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar o seu sentido profético. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo e sem o qual eles não poderiam compreendê-lo. Há coisas que lhe teriam parecido um verdadeiro contrassenso, segundo os conhecimentos daquela época em que eles viviam. Completar o seu ensino deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver, bem mais que no de acrescentar-lhe novas verdades. As verdades todas foram ditas na mesma época, só que nem todas foram entendidas e necessitavam esclarecimentos. Por isso ele mandaria o Consolador. Porque tudo nele se encontra no estado embrionário, faltava a base para compreender o sentido das palavras. E quem ousa se atrever a interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito?
Quem possui as luzes necessárias, a não ser os teólogos? Quem a ousa? A ciência, inicialmente, que não pede permissão a ninguém para divulgar as leis da natureza e que passa por cima dos erros e dos preconceitos? Quem tem esse direito neste século? Neste século, falava do século XIX, nos anos de 1850. Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência. Que foi por isso que foi permitido a ele, nessa época, vir a encarnar entre nós. O que estava ocorrendo, né? Uma liberação da consciência. Foi permitido a ele, o Consolador, chegar. De que maneira? Através de Allan Kardec, da codificação do Espiritismo. O direito à verificação pertence a todas as pessoas. E as Escrituras não são mais aquela arca santa, né, que chamavam da Arca da Aliança. Os hebreus tinham um cofre que guardava as tábuas da lei feita por Moisés, na qual ninguém ousava tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado, morto imediatamente. Assim se acreditava. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as luzes dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem aqueles da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, eles, entretanto, ainda não eram esclarecidos o suficiente para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença na teoria dos antípodas, habitantes de dois pontos da Terra, que eram diametralmente opostos, teoria confirmando a comprovação da esfericidade do nosso planeta. Até então, tem dias que era como um cubo, era quadrado, um cubo caía de repente, não era uma esfera como era na realidade. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não reprovaram energicamente a teoria dos períodos de formação da Terra. Até hoje não reprovaram. Os homens só puderam explicar as Escrituras com auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mas mais tarde reveladas também pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, enganaram-se sobre o significado de certas palavras e de certos fatos relatados nos evangelhos. Querendo a todo custo nele encontrar a confirmação de uma ideia pré-concebida, giraram sempre no mesmo círculo, sem renunciar ao seu ponto de vista, de tal modo que ali só viam o que eles queriam ver, na verdade. Isso ocorre com todos nós. Enxergamos o que já desejamos enxergar e deixamos de ver o que está à nossa face. Podemos enxergar e, por não parar para observar atentamente, deixamos de ver o que a natureza, o que Deus nos mostra a todos os momentos. Embora fossem teólogos eruditos, eles não poderiam compreender as causas que dependiam de leis que eles, teólogos, não conheciam. Mas quem será juiz das interpretações diferentes, muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica, é que seja o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis forem sendo descobertos, saberão separar a realidade das teorias utópicas. Ora, a ciência revela algumas leis e o Espiritismo revela outras. Umas e outras indispensáveis
a compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde a época de Confúcio e Buda até o cristianismo, quanto à teologia, ela não poderia judiciosamente alegar as contradições da ciência, porquanto ela nem sempre está de acordo consigo mesma. O Espiritismo, tomando a seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este a tomou das palavras escritas por Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E por esse meio ele fundamenta a crença, dando-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Porque o Cristo nos trouxe que teríamos uma vida futura, que é a verdadeira pátria. Essa foi uma grande mensagem que ele trouxe. Mas o Espiritismo nos trouxe a possibilidade de comunicação com os irmãos que vivem lá, já na pátria espiritual. Isto já é uma modificação, uma capacidade de o homem adquirir muito mais conhecimento através desse laço de relacionamento entre o mundo dos encarnados com os desencarnados. E define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, porque está na terra, porque nela sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até que tenha atingido o grau de perfeição que pode nos aproximar de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre arbítrio. Esquecemos sempre que todos temos o direito do livre arbítrio. E aí, tudo que não é bom, culpamos a outrem ou a Deus. Na verdade, é o nosso livre arbítrio que faz com que nós plantemos e colhemos o que nós plantemos, né? E que todas as almas criadas por Deus, iguais, são da mesma natureza, e que só há entre elas a diferença do progresso realizado, e que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo objetivo, mais ou menos rapidamente, segundo o seu trabalho e a sua boa vontade. Então, aqueles piores, recalcitrantes, que ficam no erro, não aceitam Deus, acham que a parte material é que interessa, os bens momentâneos. Esses, alguns que são mais dedicados, cumprem as leis, dizem assim, como este, um assassino cruel, de várias maneiras ele se aproveita de tudo, como ele pode um dia chegar a ser um anjo? Porque ele também tem sempre o livre-arbítrio de se arrepender e de voltar a procurar, e vai ser auxiliado pelos espíritos de luz enviados por Deus a encontrar o seu melhor caminho e encontrar o lugar. Depois, perdeu tempo, levou mais tempo para chegar aonde outros mais rapidamente alcançaram. Mais momentos de felicidade para aqueles que trabalharam e mais de infelicidade para aqueles que tinham preguiça de trabalhar, se acomodaram nas situações. Sabe-se que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas, umas que as outras. Ah, aquele foi favorecido, ele tem sorte. Como tem sorte, tudo que ele faz dá certo. Todos são iguais. A sorte ele trabalhou anteriormente para colher agora. E Deus não criou nenhuma criatura com destino para ser privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras,
para progredir e que não há seres eternamente consagrados ao mal e ao sofrimento. Não. Ninguém fica eternamente no sofrimento, na maldade. Que aqueles designados pelo nome de demônios, na verdade são espíritos ainda atrasados, imperfeitos, que praticam o mal no estado de espíritos, como já praticavam no estado de encarnados também, mas que se adiantarão, se aperfeiçoarão, e que os anjos ou os espíritos puros não serão seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta, né, após terem percorrido a estrada do progresso. E, portanto, não há criações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo, que todos os seres gravitam em direção a um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos das suas obras. Pelas relações que pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a terra, o homem não tem apenas a prova material da existência e da individualidade da alma. Mas agora temos relações através das mesas mediúnicas, através de mensagens psicografadas, através de livros, através de mensagens que recebemos. Cada pessoa que tem essa sua mediunidade desenvolvida, sabemos que estamos em interlocução com os nossos irmãos desencarnados. Desta maneira, compreendemos a solidariedade que une os vivos aos mortos deste mundo, e o deste mundo com o de outros mundos. Com essa situação deles no mundo dos espíritos, acompanhamos as suas migrações e testemunhamos as suas alegrias e as suas tristezas. Sabem que são felizes ou infelizes. E a sorte está reservada ao próprio homem, segundo o bem ou mal que o homem faça. Essas relações o iniciam a vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todos os seus incidentes. O futuro não é mais uma vaga esperança. O futuro agora é algo concreto, um fato positivo, uma certeza matemática. A morte, então, não tem mais nada de aterrador, não, porque para ele a libertação é a porta da verdadeira vida. E é por isso que nós queremos dizer aos irmãos de que nestes momentos que estamos passando, nestes momentos que muitos irmãos, espíritas e não espíritas e diversas religiões que são, estão extremamente atemorizados, com medo de se exporem e adquirirem esse vírus de alta transmissibilidade. Mas um percentual baixo dos nossos irmãos, em relação a outras doenças, desencarnam por esse vírus. E todos nós espíritas temos que ter a consciência, o conhecimento, sem dúvida, confiança total no nosso Criador, em Deus, nosso Pai, que não deixa acontecer nenhuma injustiça com nenhum de nós, nenhum dos seus filhos. Então, se for o caso de algum dos nós, irmãos, amigos, parentes, espíritas ou não espíritas, adquirirmos essa doença, de uma maneira que nos leve ao retorno à pátria espiritual, não temos que ter este medo, pensando, mas não era a hora, mas eu tinha coisa para fazer, mas eu sou tão jovem, ou isso, aquilo, que são desculpas para a não aceitação de que, na verdade, é uma libertação do nosso espírito
preso nesta carne, e que já era o momento de retornar para um objetivo maior, para um objetivo que com certeza será para alcançarmos novas missões, para aprendermos mais, e porque aqui já cumprimos a nossa etapa. Então, nos cuidemos, evitemos, claro, como se diz no julgamento, não vamos dar sorte para o azar, mas, porque não existe sorte nem azar, como sabemos, vamos ter a nossa vida equilibrada, nos ligando, nos unindo à espiritualidade superior, ajudando aqueles que mais necessitam, mesmo materialmente, e também aqueles que necessitam o apoio espiritual. Vamos fazer o nosso melhor ajudando o próximo, nos preocupando com aqueles irmãos que não conhecem o que nós conhecemos ainda, tentando transmitir a cada um a confiança em Deus, a confiança, a fé nos espíritos superiores, né? E que ninguém entre em desespero, e que afaste das suas mentes o medo. Agradecemos nesse momento a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade que nos dá de termos esta leitura da Gênesis, conforme foi editada originalmente, e não aquela Gênesis que foi modificada posteriormente, depois da morte de Kardec.